Falamos agora de mercado, vamos comentar um pouco aqui a respeito de mercado de milho e também de soja. Para falar sobre o tema, a gente fala ao vivo com o Cristiano Palavro pela internet, que participa desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Cristiano, obrigado pela participação mais uma vez. E no comecinho do programa, né, antes de começar, eu estava falando sobre alguns temas, o chamado escalada de programa, né? E tem pressão para preço de milho no Brasil, tem pressão também no preço da soja, tem pressão na arroba do boi. Agora, falando de milho, quais são os principais elementos que têm mexido com o mercado? Porque a expectativa da segunda safra está melhorando, não é isso, Cristiano? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Prazer sempre falar aqui com vocês, com a sua audiência. Meu amigo, o mercado de milho bastante pressionado, né, Fabiano? E a pressão, ela vem justamente disso que você colocou do lado da oferta. A safrinha aqui no Brasil, ou segunda safra, está com um excelente desenvolvimento, principalmente nos estados aqui do centro-oeste mais ao norte, né? A gente tem Goiás e Mato Grosso aí com grandes produtores brasileiros, 60% mais ou menos da segunda safra sai desses dois estados, e as condições climáticas estão muito boas, as chuvas seguem aparecendo no radar, mesmo já estando aí na abertura de maio. No MS, a gente vê uma situação boa também, apesar de um começo preocupante, né? Muito calor no mês de março, início de março, não teve tanta chuva assim, mas a situação melhorou. O Paraná tem pontos de preocupação, principalmente mais no norte do Paraná, proximidades de Londrina, mas a grande parte das regiões produtoras do Paraná estão em boas condições, e essa construção da oferta de safrinha, que tem todo o potencial para chegar até 100 milhões de toneladas aí produzidas, é o que coloca o mercado sim pressionado. E adicionaria nesse ponto também, Fabiano, a oferta que está em construção também lá em solo americano, né? Nós temos uma safra com potencial de recorde por lá. É claro que ainda é muito cedo, né, para se falar em clima ao longo dos meses de enchimento de grãos, mas o plantio começa muito bem, com expectativa significativa de aumento de área, uma área que deve se confirmar, já que não há atrasos nesse plantio. Então os Estados Unidos também têm uma grande condição aí de colocar 400 ou até mais milhões de toneladas no mercado. Isso vai fazer uma grande competição com o nosso mercado aqui no Brasil para a parte exportadora, e esse é mais um ponto aí que adiciona essa pressão no mercado de milho nesse momento. Cristiano, e não é apenas o milho que vem, o milho vem muito pressionado no Brasil por conta dessas questões que você colocou, mas o preço da soja aqui no Brasil, não que esteja ruim, mas já esteve bem melhor se a gente contar aqui algumas semanas para trás, né? E a gente tem sentido bastante o fator dólar, o câmbio, ele tem se colocado de uma maneira com muita volatilidade ainda, mas apresentando quedas, né? Essas quedas influenciam diretamente o preço da oleaginosa. Como é que está essa formação de preço e essa pressão sobre o preço final pago ao produto brasileiro, Cristiano? Olha, Fabiano, você citou o ponto principal realmente do mercado de soja nesse momento. Se a gente olha um pouco para os últimos meses, né, desde o início da guerra comercial, nós tivemos momentos em que o Chicago veio subindo bem, como foi no começo de 2025, e depois com a entrada da guerra comercial, a gente teve um Chicago recuando. Nesse período, quando a gente olha para os prêmios, eles fizeram um caminho contrário. Os prêmios vieram se desvalorizando no início da colheita brasileira e depois voltaram a se valorizar ao longo aí de fevereiro, março, devido à situação gerada ali pela confrontação entre China e Estados Unidos. Então, basicamente, a gente tem prêmios e Chicago meio que um anulando o movimento do outro. E nisso o que sobra foi o dólar. A grande oportunidade que o produtor teve até uns 20, 25 dias atrás, inclusive com algumas regiões batendo o melhor preço que a gente teve ao longo de todos esses últimos meses, foi realmente naquele período em que tivemos o dólar voltando a operar perto de 6, até acima de 6, numa quarta-feira, há cerca de 20 dias, e depois ele se mantendo ali perto de 5,90 e acima. Agora, com esse recuo do câmbio, ele mais estabilizado entre 5,60 e 5,70, o efeito foi direto aos nossos preços aqui e realmente houveram quedas nesses últimos dias, não só nos contratos disponíveis, mas também nos contratos futuros, né, para 2026, e isso basicamente travou boa parte dos negócios. A gente teve uma aceleração de vendas ali em meados de março, e de lá para cá o mercado recuou, parou com essa intensidade de vendas. Claro que a gente teve ali o 30/4, né, nessa última semana, momento em que o produtor precisa fazer algumas vendas adicionais, mas é claro que boa parte deles já estava com seus contratos antecipados. Agora é o momento que o produtor tem optado por ficar um pouco mais fora do mercado, e o dólar mais baixo é o principal fator para isso. E, Cristiano, um dos fatores que
nós também estamos observando aqui no Brasil, está relacionado ao posicionamento de vendas do produtor, que trouxe um grande volume. O mês de abril foi marcado pelo dia 2, no qual tivemos ali o anúncio do tarifaço, aí o mercado oscilou muito, o câmbio oscilou muito, e naquele momento ele foi muito favorável para vendas, quando chegou a 6,20, 6,22, chegou até 6,24, dependendo da casa de câmbio e da fonte que a gente consulta. Então foi lá em cima e isso precificou a soja muito bem. E aí a venda foi lá em cima. E o que nós temos hoje? Passamos daqueles momentos, né? O 30 de março, 30 de abril, vencimentos muito fortes para os produtores rurais, para os agricultores em especial, e esse produtor vendeu, fez as suas coberturas. Qual que é a estratégia agora que ele deve assumir em relação a vendas? Segue escalonando, carrega para o segundo semestre. Segundo semestre pode ter oportunidades melhores, pensando também que China e Estados Unidos, por mais que esteja conflituoso, parece que começam a ter algum tipo de aproximação? Olha, Fabiano, esse exato momento, né, desse início de maio, não é um momento muito favorável para a venda devido a essas quedas que a gente teve recentemente. Então, a maioria dos produtores estão optando realmente por carregar um pouco mais para frente, né, essas negociações. E faz bastante sentido isso, Fabiano. Quando a gente olha para a demanda, e não só necessariamente porque a guerra comercial está acontecendo, porque a gente está naturalmente já no meio da nossa janela de vendas para a China. A gente tem uma safra com 20 milhões, em média, 20 milhões de toneladas a mais do que a safra passada, mas quando a gente olha para os compromissos de embarque de exportação, que já foi embarcado e que está nominado para as próximas semanas, a gente vê que cerca de 30% da safra já foi comprometida para exportação, mesmo percentual que a gente tinha no ano passado, com 20 milhões de toneladas a menos produzidas. Então a gente vê que a demanda está sendo um fator de suporte, essa demanda capitaneada pela China deve continuar intensa e a gente tem sim oportunidades de melhores negociações lá na frente. Em grande parte, essas oportunidades vão passar por repiques de câmbio, e quando a gente tiver esses repiques de câmbio, que eles são comuns aqui no Brasil, essas semanas que o dólar vai estar um pouco mais alto, são momentos que o produtor tem que aproveitar para ir reduzindo seus estoques e escalonando essa venda. E um outro fator é também as oportunidades geradas pelo mercado climático americano. Por enquanto está tudo bem por lá, plantio caminhando rápido, expectativas positivas para a safra americana, mas esse jogo pode mudar um pouco, principalmente ali na janela entre junho e agosto, que são os meses cruciais para a definição de produção por lá. Os mapas de longo prazo mostram um clima um pouco mais seco do que a média normal, não precisa gerar uma grande quebra para o mercado reagir. 2013 nos mostrou isso, né? Tivemos um pico de preços em Chicago com uma quebra muito pequena nos Estados Unidos, mas a euforia climática somada a um câmbio melhor pode dar oportunidades para o produtor ir escalonando essas vendas ao longo dos próximos meses. O momento não é bom, mas mais para frente ele deve ter oportunidades, mas tem que ficar muito de olho, porque como as oportunidades são geradas por movimentos cambiais, são oportunidades que passam muito rápido também. Então é bom estar acompanhando de perto o mercado para ir escalonando essas vendas e não carregar um estoque tão grande lá para frente. Se a safra americana vem bem, o Brasil ainda tem um estoque significativo para ser negociado, então vale a pena ir escalonando as vendas nesses próximos meses, com destaque entre junho e agosto.